Olá, meus queridos, meu nome é Luciana Diane e eu tô aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês. E se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, clica ali no automático para que vocês possam receber todas as minhas mensagens automaticamente, tá? Uma é sequência da outra e vocês vão ser muito abençoados. E se vocês gostarem dessa mensagem, dê um like, faça os seus comentários para que outras pessoas também sejam abençoadas, e porque a igreja do Senhor, as pessoas, mesmo aquelas que não frequentam ainda uma igreja, não tem problema, as pessoas estão carentes de cura e libertação, ok? E a mensagem de hoje é a respeito de paternidade e orfandade espiritual, tá? O que é isso? A ausência da paternidade, o abandono, a rejeição, o abuso sexual, muitas vezes por um pai biológico, o abuso de autoridade são feridas na alma de um ser humano que interferem diretamente na identidade de uma pessoa, certo? E hoje, queridos, isso é muito comum, porque as pessoas têm histórias diferentes, as pessoas têm temperamentos diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes. E o que acontece? Muitas vezes, muitas dessas pessoas, elas se convertem no meio, né, das suas vidas, algumas até já nascem na igreja, algumas são criadas, né, no meio cristão, e elas vão para a igreja, mas elas sentem que falta alguma coisa, né? Elas sentem que falta alguma coisa e elas não sabem o que é isso, né? Parece que a vida gira em círculos, né? E durante essa caminhada cristã, muitas delas têm essa sensação, né? Que nada dá certo, e algumas delas acabam nesse processo se afastando dos caminhos do Senhor e não entendem o porquê disso. E hoje, queridos, eu quero te falar, para aquelas que não sabem, eu quero te ensinar que o pai exerce alguns papéis na vida do filho, tá? O primeiro papel é da proteção. O segundo papel é trazer segurança. O terceiro papel é dar direção. O quarto papel é impor limites. E o quinto papel é afirmar a identidade. Então eu quero te dizer que, independente da história que você teve, muitas pessoas aparentemente nasceu num lar convencional, nasceu num lar aparentemente saudável emocionalmente, mas às vezes o pai é seco, às vezes o pai não é aquele pai carinhoso, às vezes o pai ele fica na dele, às vezes ele não sabe expressar emoção. Por quê? Porque às vezes ele recebeu essa criação. Normalmente nós passamos para os nossos filhos, nós manifestamos afetividade para os nossos filhos de acordo com aquilo que nós recebemos, né? E muitas vezes as pessoas respondem de maneira diferente. Tem algumas pessoas que respondem de maneira muito tranquila, outras respondem como uma forma de rejeição. Então cada pessoa responde de uma forma a isso. Algumas pessoas foram rejeitadas, algumas pessoas são vítimas de uma situação onde o pai engravidou uma moça e nem conhece o pai, né? Algumas foi vítima de uma situação de um adultério, nem conheceu. Então, assim, são tantos casos, tantas situações, que a gente que trabalha com aconselhamento chega a tantas situações diferentes. Às vezes tem pessoas que foram vítimas de um estupro, né?
E a pessoa ela tem uma, como que eu posso dizer, ela tem uma superação, né, dessa situação tão impressionante que às vezes uma outra pessoa que foi criada num lar onde tem um pai, uma mãe, que passou por uma situação muito mais leve que essa, tem uma raiz de rejeição muito maior, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada temperamento é um temperamento. Então, tem algumas pessoas que foi abusada pelo pai dentro de casa, com a mãe dentro de casa. Então, assim, as situações e os casos são muitos, né? Diversos. Então, a minha pergunta é: você tem a sua história, como você respondeu a isso, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você hoje. A segunda pergunta que eu te faço hoje: o que você está fazendo para buscar a sua cura e a sua libertação? Certo? O que você está buscando? A terceira pergunta que eu te faço: você teve falta ou você teve excesso? Porque os dois extremos não são saudáveis para o ser humano, tá? Algumas pessoas tiveram falta, né? Desses papéis que eu acabei de descrever para vocês. Outras pessoas tiveram excesso, né? Por exemplo, a maioria de pessoas, quando eu falo pessoas, homens e mulheres, a maioria dos seres humanos, incluindo homens e mulheres que foram abusados sexualmente, foi por conta de falta de paternidade, de atenção paterna. Eu tenho esse vídeo gravado no canal, você pode assistir, certo? Então, isso é uma falta. Agora, por outro lado, aquele pai super protetor também não é legal. Aquele pai que nunca fala não para os filhos também não é legal. Por quê? Porque vai produzir no filho um caráter de insegurança. Aquele homem que foi criado por um pai que não sabe falar não, que só responde sim para o filho, aquele filho vai crescer e ele vai procurar uma mulher para se casar, aquela mulher que vai mandar no marido. Esse homem, ele não vai conseguir nunca ser o sacerdote do lar. Ele nunca vai conseguir, ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que buscar uma cura para que ele consiga ser o sacerdote. A mulher que ele vai procurar é aquela mulher mandona. Então vai ter o quê? Vai ter uma troca de papéis em casa. Então vai ser aquele homem inseguro, aquela pessoa que indecisa, tá? Então, agora eu quero falar para você do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, você vai ter uma orfandade espiritual. O que é uma orfandade espiritual? Queridos, eu gosto muito de fazer uma pergunta para as pessoas, e essa pergunta que eu faço, né, às vezes nos atendimentos, às vezes no discipulado, eu chego para a pessoa e falo: quem é Deus para você? Agora eu te pergunto: quem é Deus para você? E as respostas são as mais variadas possíveis, mas, por incrível que pareça, eu nunca tenho a resposta que eu almejo ter. Então a pessoa fala: quem é Deus? Então, assim, o que parece alguma coisa muito simples, né? Quem é Deus? Aí a pessoa começa a responder, aí a pessoa começa a filosofar. Deus? Sim, quem é Deus para você? Deus é tudo para mim. Deus é o grande eu sou. Não, Deus é Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. E aí começa, né?
Deus é o Senhor dos exércitos. Queridos, eu ouço de tudo, menos, não que essas perguntas estejam erradas, não é isso. Mas a resposta que eu preciso ouvir é: Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Primeiramente, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, Jeová Jireh, Jeová Rafá, El Shaddai, Adonai, porque o Senhor tem milhares de nomes na Bíblia, mas em primeiro lugar, ele tem que ser o meu Pai, ele tem que ser o meu Abba. Aí depois, ele tem várias nomenclaturas, vários nomes, mas em primeiro lugar, meus amados, ele tem que ser o meu Pai. Enquanto ele não for o meu Pai, ele pode ser, queridos, o que for, mas a minha vida não vai mudar. Exatamente isso que vocês acabaram de ouvir. Enquanto o Senhor não for o meu Pai, a tua vida não vai mudar. Enquanto o Senhor não passou a ser o meu Pai, a minha vida não começou a mudar. E isso é um processo, isso não é fácil. Eu tô falando para vocês porque eu passei por esse processo também. E o que eu falo aqui, eu falo daquilo que eu tenho vivido, eu falo daquilo que eu tenho passado, porque se não fosse assim seria religião. E não é fácil, é um processo. Por que eu tô te falando isso, querido? Eu tô te falando isso porque eu tô falando da questão agora espiritual. Porque nós, seres humanos, nós vamos transferir o relacionamento que nós temos com o nosso pai biológico para Deus. Se você teve um pai que teve abuso de autoridade com você, você vai transferir esse abuso de autoridade com Deus. Se você teve um pai que abusou sexualmente de você, vai ser essa figura paterna que você vai carregar para Deus. Então, muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, muitas vezes as pessoas estão fora e não querem ir para a igreja por conta disso. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e elas querem Jesus. Elas querem o Espírito Santo, mas elas não querem ter Deus como Pai na Trindade. Queridos, e a Trindade ela é perfeita. São 3 em 1. É Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai é aquele que sabe e conhece todos os desejos do nosso coração. O Pai é aquele que você vai ter intimidade com Ele. Então, o Pai é aquele que você precisa fazer com que as suas feridas sejam todas curadas para você conseguir se relacionar com Ele. Então, queridos, muitas vezes a gente chama Deus de Pai até. Isso faz parte do processo também. Mas na prática, você não tem Deus como Pai. Vocês sabem que eu discipulo pessoas, inclusive pessoas de longe. E no sábado, esse sábado que passou, dia 11, eu recebi uma ligação de uma das minhas discípulas que mora em Brasília. E ela me ligou e falou para mim que ela não estava muito bem, né? Que ela tinha recebido uns exames e que tinha uma das vitaminas dela estava abaixo. Todos os outros exames estavam legais, mas uma das vitaminas dela estava baixa, que ela só ia no médico na segunda-feira e que se ela achava conveniente, ela tá indo procurar o pronto atendimento no final de semana.
E eu falei que sim. Eu falei, se você não estiver se sentindo bem, peça para o seu marido te levar sim, né? Eu falei, porque como é que você vai esperar todo final de semana até chegar na segunda-feira? Eu falei, Deus levantou médicos para que nós, né, consultássemos esses médicos. E aí ela falou, então eu vou pedir pro meu marido me levar. Eu falei assim, mas antes deixa eu orar com você. E fiz uma oração para ela, né? Uma oração simples, uma oração rápida, mas eu fiz uma oração por ela. Desliguei o telefone, daí poucos minutos depois, ela me chamou no WhatsApp e falou, pastora, por que você orou por mim e eu não sinto mais nada? Já fazia alguns dias que eu estava com peso na cabeça, eu já estava orando, já estava repreendendo e não melhorava. Você orou por mim e o peso na cabeça sumiu? Não vou precisar mais ir no pronto atendimento. E aí eu falei, minha querida, eu falei assim, você tem um problema de paternidade. E eu tenho discipulado ela desde fevereiro do ano passado. Já vai fazer agora, no próximo mês, já vai fazer 1 ano que eu estou discipulando ela. E Deus já fez grandes coisas na vida dela. Deus tem libertado ela já fez o caminho de volta com o pai dela, eles já se reconciliaram. E eu falei, respondi de bate pronto, eu falei, você tem um problema de paternidade. Eu falei, eu orei crendo que eu sou filha de Deus e que Deus responde as minhas orações. Eu falei, quando você ora inconscientemente, você não crê que Deus vai responder as suas orações. Simples assim. E aí ontem, eu falei, eu vou gravar um áudio, eu sei que ela assiste todos os meus áudios, ela comenta. E ontem, ela me mandou um outro áudio dizendo que ela estava ouvindo um outro áudio a respeito de paternidade e que ela chorou tanto, que ela foi tão ministrada que ela sentiu dor física no peito, no coração, e ela me mandou um áudio perguntando se isso era normal. E eu falei, minha querida, é normal sim, o Senhor está curando a sua alma. O Senhor está curando a sua alma. Então, queridos, muitos estão chamando Deus de Pai, mas não assumiu ainda. Não assumiu ainda a sua posição de filhos. Nós temos muitos exemplos bíblicos e todos aqueles que assumem a sua posição de filhos prosperam. Todos aqueles que assumem a sua posição de filhos, literalmente, chegam aonde o Senhor, nosso Pai, tem para eles. Nós temos um exemplo maravilhoso, que foi José do Egito. Jacó, ele não foi um bom pai. Jacó não foi um bom pai para todos os filhos dele. Eu já preguei a respeito disso. Mas para José, ele foi um excelente pai. Para José, ele foi um excelente pai. E, na verdade, Deus ele faz as coisas de uma forma tão maravilhosa, né? Que algumas coisas, né, acabam sendo até incoerentes para nós, seres humanos, mas quando nós vemos os planos perfeitos de Deus, a gente fala não, é a perfeição de Deus. E José acabou sendo vendido como escravo, né, ali no Egito. Mas José, ele sabia quem ele era. José tinha relacionamento com o Pai, não só da terra, mas com o Pai do céu. José, apesar de ter sido vendido como escravo no Egito, em vários textos, está escrito na Bíblia, o Senhor era com José. Ele estava em terra estranha, ele estava numa terra de idolatria, mas ele continuou mantendo um relacionamento com o Pai. Apesar dele estar como escravo,
Ele não era escravo. Ele sabia quem ele era. Aonde ele estava, Deus fazia ele prosperar. E ele era promovido. Estava como escravo de Potifar. Potifar fez ele o quê? Ser o administrador da casa dele. Aí a esposa de Potifar tentou assediá-lo. Ele falou não, porque ele sabia quem ele era. Ele era filho do Deus Altíssimo. Mandaram ele para cadeia. Em pouquíssimos dias ele era... O carcereiro colocou ele para comandar a cadeia. Resumindo, José passou a ser o governador do Egito. Ou seja, ele só em poder, ele só perdia para o faraó. Então vocês conhecem a história de José. Por quê? Porque ele tomou posse da filiação de Deus. Por quê? Por quê? Porque Jacó soube ser um bom pai para José. Queridos, nós temos um outro exemplo de pai, que foi José, o pai de Jesus. Queridos, o Senhor, ele sabe fazer as coisas com excelência. José, pai de Jesus, na verdade, ele foi o pai adotivo de Jesus, mas pela lei, ele foi o pai de Jesus. Esse homem era um homem, primeiro Jesus falou com Maria e depois testificou no coração de José através de sonho. E José, ele recebeu esse filho e ele protegeu Maria, porque ele aceitou, ele recebeu esse filho, ele protegeu Maria, ele esperou nascer o filho para depois se deitar com Maria. Ele cuidou, né, dos 9 meses de gravidez. Quando Maria precisou fugir, né, quando Maria estava prestes a dar à luz, eles precisaram fugir por conta de Herodes, né, que queria matar, porque ele, na verdade, eles já sabiam que estava prestes para nascer o Messias. Então ele acompanhou Maria, né, com muita dificuldade, grávida, próxima até a luz. Eles tiveram que se deslocar, né, até Belém para a criança nascer. Na verdade, não encontraram uma hospedaria, tiveram que... essa criança teve que nascer ali numa manjedoura. Ele ajudou a fazer o parto. Ou seja, imagina eles terem que caminhar, Maria prestes a dar à luz. Imagina a dificuldade que foi. Então, tudo isso, José estava junto de Maria. Então, ele era um homem simples, um homem humilde, mas Deus não está preocupado com isso. Ele era um homem que emocionalmente, ele foi um excelente pai para Jesus. Depois ele cuidou de Jesus quando era criança, juntamente com Maria. Ele ensinou os primeiros passos para Jesus. Na verdade, ele conduziu os ensinamentos bíblicos, né? Depois, quando era criança, quando Jesus era criança, com certeza, né, passou pelas leis de Moisés, a circuncisão, tudo isso fala na Bíblia, né? Na verdade, tem um trecho que fala que eles iam para as festas, né, para os costumes das festas lá em Jerusalém. Teve um fato, quando Jesus tinha 12 anos, né, que Jesus se perdeu dos pais, eles ficaram preocupados. Ou seja, José foi um bom pai para Jesus. Por isso que Jesus era um homem emocionalmente saudável. Queridos, a paternidade é algo muito importante na vida de um ser humano.
E eu quero dizer algo também para vocês. Aquelas pessoas que não tiveram pai, que não conheceram seus pais, quem foi a pessoa que fez o papel do pai? Certo? Então muitas pessoas nem conheceram seus pais, mas teve alguém que fez o papel do pai. Essa questão é tão forte que muitas pessoas que partem para o homossexualismo teve um problema muito sério de identidade aí, ok? Queridos, eu também quero falar de pais omissos na Bíblia. E eu quero falar do sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, que também eram sacerdotes, Ófine e Finéias. E esses homens, sacerdotes também, eles cometiam pecados gravíssimos diante de Deus. Eles cometiam pecados contra o próprio Deus, pecados dentro da casa de Deus. Que tipo de pecados? Eles adulteravam, quando pessoas iam fazer os seus sacrifícios na casa do Senhor, ao invés desses sacerdotes oferecer a melhor oferta para o Senhor, não, eles queriam pegar, eles pegavam a melhor oferta para eles. E essas informações chegavam até o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli até falava para os seus filhos, mas não disciplinava os seus filhos. Não dava, a disciplina correta aos seus filhos. E os seus filhos também não davam ouvido aos seus pais. E teve uma certa ocasião que Deus usou um profeta para dar um recado para o sacerdote Eli. Que o sacerdote Eli estava dando mais honra aos seus filhos do que ao próprio Deus. E que eles iam pagar caro, que o sacerdote Eli ia pagar caro com isso. Que ele ia destruir a descendência dele, que os seus 2 filhos iam morrer, que ele ia morrer. E, queridos, quando Deus fala. E da maneira que o Senhor falou, aconteceu. Então, esse é um exemplo de um pai omisso. Era uma família sacerdotal. E depois vocês leem ali em 1 Samuel, a partir do versículo 2, 1, acho que 12. Acho que é isso. Então vocês vão ver, o que é pecar contra o Senhor, enfim, o que é um pai omisso. Então, depois vocês leem esse texto, ok? Então, eu poderia citar outros exemplos, mas... Então eu quero, queridos, falar isso para vocês e queria também queria deixar vocês refletindo a respeito disso. Queridos, reflitam. Vocês são escravos? Vocês são servos? Ou vocês são filhos de Deus? O Senhor, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos criou para que nós fôssemos filhos. Então, meus queridos, eu quero deixar essa palavra para que vocês, se vocês
não se posicionaram ainda como filhos de Deus, eu quero que vocês tomem essa decisão hoje. E eu peço, normalmente às vezes eu oro no começo, mas hoje eu quero orar no final. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que ele possa trazer cura para vocês, que ele possa trazer a revelação no profundo daquelas feridas que têm impedido vocês de se posicionar como filhos do Deus Altíssimo. Se os pais biológicos provocaram feridas profundas em vocês, que ele possa trazer, que o nosso papai, o nosso Abba, que através da pessoa do Espírito Santo de Deus, possa trazer a lembrança de vocês, momentos, eventos que trouxe, né, que fez com que vocês fossem machucados, ou mesmo aquela pessoa que fez o papel de pai, e que assim que ele trouxer esses eventos, essas situações, que vocês possam perdoar essas pessoas, porque precisa haver perdão, precisa haver reconciliação, precisa haver caminho de volta, mas que vocês possam ser completamente livres e libertos, para que vocês possam, em nome de Jesus, tomar a posição de filhos. Filhos, nós somos filhos. E que vocês possam, queridos, comer o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. E até o meu próximo vídeo.